O tiro de guerra é uma extensão do Exército Brasileiro há anos instalada em Juara. Durante 3 dias está sendo realizada a inspeção, a seleção para os futuros atiradores. Na manhã de hoje conversamos com o Tenente Kiefer, que veio de Juína, para conversar com a rapaziada. Hoje nós estamos realizando aqui a seleção dos jovens da classe de 2002, ou seja, do ano que nasceram em 2002, ou das classes anteriores que se alistaram nesse ano de 2020, para compor o efetivo do tiro de guerra no ano que vem, no ano de 2021. Agora, Tenente, e se o jovem deixar de comparecer, há penalidade para isso, né? Sim, se o jovem deixar de comparecer à seleção, ele vai se tornar refratário, então ele vai ter que pagar uma multa e comparecer à seleção no ano seguinte, Então ele vai atrasar a situação dele com relação a ficar quites com o serviço militar. E como é que está a situação do nosso jovem? Qual é a demonstração de interesse dele aqui que o senhor pode sentir? Sim, o jovem tem comparecido, há algumas faltas, mas o jovem tem comparecido. Alguns até que não estavam agendados, mas que se alistaram, porque a agenda ela fecha, até o final de agosto ela fecha. Mas quem se alistou até 30 de setembro pode fazer a seleção, então o pessoal tem comparecido, embora não esteja agendado, mas a gente faz o agendamento dele aqui no momento ali do posto de apresentação. E tem comparecido sim, a contento. Todos os que passarem pela seleção serão indicados, poderão estar no tiro de guerra ano que vem. Isso sim, aqui essa seleção é composta de algumas fases, Tem alguns postos aqui que a gente chama. Primeiro, como já citei, o posto de apresentação, onde o cidadão chega, ele se apresenta, é verificado ali no sistema se seus dados estão corretos. Aí ele passa aqui por uma inspeção médica, e odontológica e física também, faz alguns testes de forças. Depois disso ele passa por uma entrevista e se ele for considerado apto, aí sim ele vai comparecer aqui no ano que vem para fazer uma seleção complementar para compor o tiro de guerra para o ano que vem, compor o efetivo de tiro de guerra. Caso contrário, se ele tiver algum problema de saúde ou de ordem social, psicológica, etc., ele será dispensado e comparecerá à junta para solicitar o seu certificado de dispensa de incorporação. Muito bem, para encerrar, temos no ápice de pandemia de coronavírus. Quais são as expectativas que o Exército Brasileiro vê isso para o ano que vem? Inclusive isso aí impactou um pouquinho o nosso trabalho aqui com relação à seleção, Foi montado aqui pelo subtenente Barreto, o instrutor-chefe aqui do tiro de guerra, uma estrutura aqui específica para a gente cuidar disso daí, para não deixar o jovem que chega aqui para fazer a sua seleção, se aglomerar e correr algum risco. Então aqui com relação à seleção, está muito bem preparado aqui, como vocês podem verificar aqui o ambiente com relação a isso. Mas com relação à sua pergunta para o ano que vem, eu acredito que não vai impactar porque a quantidade de jovens que tem comparecido aqui tem sido suficiente para a gente conseguir montar um efetivo para o ano que vem aqui para o tiro de guerra. Então eu acredito que não vai ter nenhum impacto em relação ao efetivo e o serviço do tiro de guerra ano que vem. Devido à pandemia do novo coronavírus, toda uma infraestrutura foi montada no tiro de guerra pelo subtenente Barretos para evitar a proliferação do Covid-19. Todos usando máscara e usando álcool em gel para fazer a inspeção, para fazer também a seleção dos futuros atiradores. Nossa reportagem conversou com o comandante do TG, subtenente Barreto. O serviço militar ele passa por essa fase, Agora em outubro nós temos a seleção geral, para em fevereiro nós fazermos a seleção complementar e assim nós podermos estar com o nosso efetivo aí para o serviço militar obrigatório aqui no tiro de guerra no ano de 2021. Todos os jovens estão atendendo esse chamamento, comandante? Sim, tem uma presença boa. Alguns estão faltando. Nós sabemos que tem diversas situações, muitos são de sítio, mas aí já aproveitamos a oportunidade para dizer àqueles que não compareceram que tem o dia de amanhã também para passar e ficar quites com o serviço militar. Quer dizer então que no ano que vem, quantos nós podemos ter aqui? Quantas vagas existem? Para o ano que vem, o tiro de guerra vai trabalhar com 50 atiradores. Então nós pretendemos aí deixar uma turma de uns 100 atiradores para que no ano que vem a gente tire esses 50 atiradores para prestar o serviço militar. E evidentemente torcer para que o coronavírus esteja debelado já no ano que vem para que a gente possa ter tranquilidade, Isso, é importante. Eu quero até aproveitar a oportunidade para agradecer a nossa Secretaria de Saúde, que nos apoiou com parte de EPIs, máscara, álcool em gel,
medidor de temperatura corporal, né, para nossa Secretaria de Esportes também, que nos ajudou com parte de material para fazermos aqui as divisórias aqui, justamente para combater, né, prevenção e combate ao Covid. E a nossa expectativa é que no ano que vem nosso serviço militar esteja já funcionando normalmente.